Olá, segundo ano, bem-vindos a mais uma aula de literatura. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o realismo em Portugal e eu espero que vocês gostem. Bem, é importante a gente entender, de início, que na segunda metade do século XIX não há mais esse contexto de donzelas apaixonadas, de homens e mulheres elegantes, finos, mansões e ambientes luxuosos. A gente não tem mais isso, certo? Então, a literatura nesse período ela vai procurar mostrar a vida tal qual ela é. Ou seja, ela é uma vida sem fantasias, sem essas idealizações românticas, Então, esse vai ser exatamente o começo do realismo. E para a gente falar um pouco sobre esse começo do realismo, a gente tem que falar um pouco sobre a consolidação da sociedade burguesa dessa época, porque a gente precisa falar do contexto histórico. Então, a partir da metade, da segunda metade, aliás, do século XIX, o ambiente social europeu ele vai apresentar algumas mudanças significativas. Então, entra aí, por exemplo, a civilização burguesa, mas também entra a industrial, a materialista. Então, elas vão se consolidar. E essas ideias, chamadas na época de liberais, elas vão se espalhar. Então, elas vão surgir em várias cidades industriais. Outra coisa também, as ciências naturais, por exemplo, elas vão se desenvolver. Então, se desenvolve as ciências naturais, nesse método científico de experimentação, por exemplo, além também do misticismo e da religião. Inclusive, o misticismo e a religião eles são duramente atacados nessa época. Enfim, assim, tentando resumir, a gente vai ter um desenvolvimento muito acelerado quanto ao capitalismo. E esse desenvolvimento ele vai atrair muitas pessoas de cidades que elas vão começar a se industrializar, exatamente. Só que essas pessoas elas não tinham preparo para receber tanta gente assim. Vocês entendem? E assim, eles apenas estavam interessados pelo lucro, um lucro imediato, inclusive. Então, esses capitalistas eles não se preocupavam com as condições de vida dos operários. E muitos desses operários eles se amontoavam em casebres, casebres miseráveis, em casebres, na época, muitos lugares chamados de cortiço, assim, lugares sem nenhum conforto, sem nenhuma higiene. E nesse período os operários eles vão viver em angústias, certo? Então há muitos relatos de greve tanto na literatura quanto até nas artes plásticas. Então, nesse período, os operários eles vão ter que suportar péssimas condições de vida. E o operário ele vai carregar consigo tanto o medo do desemprego, que pode significar uma condenação à família, mas uma condenação também à caridade pública, e que dirá até mesmo a morte. Por isso que é importante a gente ligar esse contexto histórico a dois pensadores dessa época que vão ser uma influência muito grande para alguns escritores. O primeiro pensador, e acredito que vocês já devem ter ouvido falar, é um pensador chamado Karl Marx. Ele foi um dos pensadores do século XIX que mais influenciou o século XX também. Então, ele vai explicar basicamente a história da humanidade como a história das lutas de classe. E ele vai prever o fim do capitalismo como consequência das contradições internas. E ele vai mostrar basicamente como é que culminou essa tomada de poder, e principalmente dos meios de produção pelos trabalhadores. Então, um conjunto basicamente de concepções desse período ele vai ser chamado de marxismo, que é justamente esse pensamento do Marx, do Karl Marx, e as pessoas vão chamar esse pensamento do Karl Marx de marxismo. Outro pensador importante dessa época é chamado de Charles Darwin. Nessa época ele vai revolucionar com a teoria da evolução das espécies. E essa teoria é somente baseada na luta pela sobrevivência. Ele vai afirmar que as espécies elas vão se transformar ao longo do tempo. Uma curiosidade é que o Charles Darwin ele entrou em choque com aqueles que acreditavam em Deus. Lembrem aí que a religiosidade, essa questão ainda do teocentrismo, ela é muito frequente em alguns indivíduos. Então ele vai chocar
né? Ele vai se chocar com essas pessoas que acreditam em Deus, mas ele vai falar muito no princípio dos tempos, né? Que ele tinha criado todas as espécies e elas nunca haviam sofrido transformações. Então ele vai basicamente criticar algumas coisas da Bíblia, né? Principalmente Deus, né? E dá a entender que Deus criou todas as coisas, mas elas nunca sofreram transformações.